Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Povo de Deus, nação santa, escolhida para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Nós queremos, mais uma vez, louvar a Deus pela vossa vida, pastores, líderes, irmãs, irmãos, missionárias, jovens, adolescentes, crianças, todos que estão aqui juntos adorando a Deus. Deus abençoe. É uma alegria sempre tê-los conosco. Eu quero dizer a todos que a nossa escola aqui é para abençoar vidas, é para abençoar pessoas. Essas pessoas que não querem ouvir a palavra, não querem participar, você não precisa ficar aqui conosco, nem fazendo comentários que na verdade não condiz com a palavra de Deus. Então você que entra e quer contribuir, amém. Mas você que não quer, você tem todo o direito de se retirar. Mas nós aqui estamos para ensinar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos que dão o seu like, que espalham a mensagem do Evangelho, que aos sábados têm o compromisso de estar aqui, ouvindo a palavra, participando e glorificando o nome do Senhor. Comigo, pastor Luiz, pastor Adalberto, professor Anuar, irmão Nilton, professor César, Caio, Vitor, juntos formamos a EBD online para abençoar as suas vidas, as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar com o irmão Nilton, dando início, em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, Pai querido e Pai santo, Senhor, nesta oportunidade, Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio de aqui estarmos, Senhor, nesta aula, nesta noite. Meu Deus, assim te pedindo, Senhor, que tu venha abrir, Senhor, nossas mentes também, ó Deus, aqueles que ouvem, quem assiste, Senhor, esta live, esta aula, nesta hora. Pai, assim, meu Deus, ser com o pastor Oziel, o professor, Senhor, nesta hora, abrindo entendimento, dando graça, Senhor, como tens dado, Senhor, abençoando grandemente. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, olha aqui, estamos na lição de número 8, já estamos quase encerrando, né? É a lição de número 8, confessando e abandonando o pecado. Ponto 1, a confissão de pecado. Ponto 2, o perigo do pecado não confessado. Ponto 3, confissão de pecado, um caminho de cura e de restauração. Aqui nós temos, como de praxe, os nossos apontamentos baseado nesse livro de apoio, ok? Baseado nesse livro de apoio. Então nós temos aqui a confissão de pecado. Ponto 2, o perigo do pecado não confessado. Ponto 3, confissão de pecados, um caminho de restauração. Nós temos aqui o Salmo, né? Texto bíblico 51, mas aqui é 32, viu, pastor? É o Salmo 32 que nós vamos explorar. O 51 foi citado lá, mas nós estamos mais no 32. Coloque bem aí só para Salmo 32, né? Muito bem. Que tem como tema a alegria do perdão, ok? O outro texto é 1 João, capítulo 1, versos 8 a 9. Vamos à leitura. Texto áureo, lição 8. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Verdade prática. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Muito bem. Observem bem algo muito interessante. Ele está dizendo aí, leia de novo, só a verdade prática. Verdade prática. Para desfrutar de um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Ou seja, nós estamos dizendo que há um caminho para se desfrutar da restauração e voltar a ter intimidade com Deus quando se confessa o pecado e deixa. Ok? Deus, prestem bem atenção, Deus não vai compactuar com você que tem uma vida dúbia, pé na igreja e pé no mundo. Vida dissimulada na igreja é uma coisa e lá fora é outra. Deus não tem compromisso. É claro que nós não somos ríspidos e não somos xiitas aqui. Nós entendemos que Deus está sempre pronto para dar o perdão, mas para quem confessa com sinceridade,
com verdade, e quando isso é feito, a confissão sincera tem uma vida restaurada. Quando Jesus disse à mulher pecadora, em João 8,11, ele disse: vai e não peques mais. Veja bem, Jesus é categórico com ela, ou seja, largue esse teu estilo de vida. Confessar e continuar fazendo a mesma coisa é simplesmente um sinal de que você não quer mudança de vida, não quer compromisso com Deus e nem quer uma restauração verdadeira. Não é isso, pastor Luiz? Porque tem muitas pessoas que estão fazendo assim. Toda hora é só pedindo perdão. Toda hora. Ele não evita por onde está cometendo coisas erradas. O perdão é bom, mas quando você se arrepende de verdade, você não volta para o mesmo erro. Não é isso? Então, Deus quer restaurar aqueles que caíram. Nós temos diversas provas bíblicas e nós vamos falar isso ao longo da nossa aula, ok? Para início de conversa, nós colocamos aqui, introdução, coisas que podem acontecer na jornada da fé. Quais são as coisas que podem acontecer na jornada da fé? Queda, fracasso e tentação. Ou seja, nós queremos mostrar para nós queremos mostrar para os nossos queridos irmãos que, na verdade, se nós estamos caminhando para o céu, nunca vai deixar de ter a tentação ou de sermos levados a uma queda e até ao fracasso. Mas qual é o caminho para se levantar? O arrependimento seguido do quê? De uma confissão verdadeira. Veja bem, nós estamos dizendo que pode ter queda, pode ter fracasso, pode você até ser tentado, mas o caminho certo é Provérbio 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não é isso? Tu está filmando, Caio? Eu vou começar muito sério aqui hoje, como sempre, mas escutem bem, cantor que adultera e aí fica cobrindo o seu pecado e não confessa, dizendo é mentira, é não sei o que, é só invenção. Se você pecou, meu filho, confessa, porque se a tua confissão for verdadeira, Deus vai te abençoar. Se o irmão, a irmã pecou, nós estamos dizendo que todos nós somos sujeitos ao quê? A queda. Somos sujeitos ao quê? Ao fracasso. Davi pecou, mas ele fez o quê? Ele se arrependeu. O ladrão na cruz pecou, ele cometeu um crime, Jesus perdoou. A mulher pecadora pecou, Jesus perdoou. O filho pródigo pecou, o pai perdoou. O Senhor tem perdão para você, mas Ele tem perdão quando você confessa e deixa. Ficar com severo com isso, bota para cá! Ficar com severo com isso dentro da igreja, com historinha, namorando aqui, namorando acolá, todo mundo te acusando, todo mundo falando, aí pronto, toda hora, não, eu só dei um beijinho. Não é o caminho certo. Rapaz, eu namorei, eu adulterei, eu estou aqui perante a igreja pedindo o perdão. E se houver uma confissão verdadeira, ele tem direito de cantar outra vez? Ele tem direito de pregar outra vez? Ele tem direito de voltar à comunhão outra vez? Agora pronto, o caminho para a restauração verdadeira qual é? É a confissão e o abandono do pecado. Tá aí, olha, nós colocamos aqui, confessar e o que mais? E abandonar. Porque sempre tem duas coisas que vão estar ao nosso dispor. Quais são elas? O perdão e a graça. Deus nunca vai negar perdão para quem quer se arrepender. Eita glória! Não é isso? Deus nunca vai negar a graça dele. Ele nega? Não. Judas não se arrependeu. Judas teve o quê? Ele não foi procurar Cristo, ele foi se suicidar. Pronto, veja bem, perdão é uma coisa, o perdão vem seguido da confissão e do arrependimento. Arrependimento, olha para cá, preste bem atenção. Arrependimento não é eu me arrepender e ficar ali quietinho. Arrependimento é eu saber onde eu errei, não querer mais voltar para aquele erro e querer uma nova, porque é mudança de vida, é mudança de mente. É isso? Arrependimento é mudança de quê? De mente. Então, aqui, essa lição tem muita coisa importante para nós. Veja bem, o Senhor Deus quer abençoar. E aí, hoje tem debate, pastor que cai, pode voltar, né? Assim, a irmã que pecou pode ter comunhão. Qualquer pessoa que falhou, que pecou, pode voltar para a igreja, para a comunhão. Sim ou não? Pode. Mas desde que ele confesse, deixe, abandone e seja sincero.
Tem outra coisa que eu não posso te enganar. Se você pecou, adulterou, se você traiu a esposa te traiu, você vai entender que você vai ser estigmatizado toda a vida. Toda a vida. Você não precisa. É porque tem muito crente que anda com isso. Vai ficar uma nódula, não é isso? Vai ficar uma nódula. E essa nódula é um pagamento também pelo erro que você cometeu. Há coisas no passado que são marcas que vão lembrar o que eu fiz de errado no futuro. Vocês entenderam? Veja bem, Jacó, ele nunca deixou de ter o nome de Jacó. Quando você lê o Salmo 46, o Deus de por que ele não disse o Deus de Israel? Ele não disse o Deus de Israel, porque para lembrar a misericórdia que Deus teve com ele. Então, é o Deus que levanta o fraco, é o Deus que restaura. Então, se você adulterou, pecou, a sua esposa lhe perdoou, quando você entrar na igreja, algum irmão vai dizer: esse cara traiu a esposa, né? Pronto. Mas é o que tem mente fraca e é pequeno e é fuxiqueiro. Você quando entrar, aí alguém pode dizer isso, mas aí o outro diz: é verdade, ele adulterou, ele pecou, mas pediu perdão para a igreja, diante da igreja, pediu perdão para Deus, se reconciliou com a esposa, não é assim? E agora voltou para a igreja. Então, entenda isso, quem peca nunca vai deixar de ter uma mancha. É que nem uma mulher fez uma cirurgia e foi muito grande o corte dela. Ela perguntou para o doutor: como é que eu faço para ninguém ver essa marca? Ele diz: é só usar um vestido. Tem coisa que não sai, não é assim? Tem coisa que vai ficar marcado. E essa marca, ela é muito boa para saber onde erramos, o que fizemos lá atrás, não é assim? Porque a Bíblia diz assim, em Eclesiastes 12 primeiro, leia, só para vocês terem uma ideia. 12 primeiro. 12. Opa. 12. Lembra-te do teu Criador. É 12, né? Isso. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Sim. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. A estrada da vida vai nos levar ao retrovisor, que eu vou olhar para trás e vou dizer: eu podia não ter feito isso. Não é assim? É por isso que é sempre bom pensar, é sempre bom analisar, para que você não cometa atos que amanhã, ao olhar para o retrovisor da vida, você não diga: eu não tenho prazer. Eu não tenho. O filho pródigo olhou. Há muitas, ou seja, eu errei. Ele mesmo diz: eu pequei. Então é muito importante isso. E deixa eu dizer, não vamos tratar aqui, como nós estamos tratando, confessando e abandonando. A sociedade tem uma forma de tratar o pecado. Como é que eles tratam o pecado? É uma fraqueza que está ligada ao ambiente, aos hormônios. Isso aí é do ser humano. É assim ou não é? Isso aí é do fulano. Vai no psicólogo: não, isso é natural. A gente sente isso, não é assim? Mas eles tratam o pecado como uma necessidade do outro. Não, isso aí acontece porque é da necessidade. Esse menino está doido assim, mexendo com a filha do fulano, é porque ele é homem. É sem vergonha. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês: não trate pecado como falha, não trate pecado como erro, não trate pecado como necessidade, não trate pecado como ambiente hereditário. Pecado é iniquidade contra Deus. A Bíblia revela o pecado como a maior tragédia que o homem trouxe para a humanidade. Pelo pecado, Romanos 5,12, veio a morte. Pelo pecado, o homem está separado e o seu fim é a morte. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Quem trabalha para o pecado só tem morte. Então, querido irmão, não brinque com o pecado. Você tem que abandonar o pecado para ter uma vida abençoada por Deus. Amém? Vamos ao texto. São 2 textos, vamos começar com os Salmos. Salmos de número 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões,
e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem diante de ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós que sois justos, e cantai alegremente todos vós que sois de reto coração. Muito bem. Este salmo, ele é muito importante, porque ele é o salmo da alegria do perdão. O salmista agora, ele está manifestando a alegria por ter alcançado o perdão. Mas ele está relatando neste salmo a sua própria experiência. Ele está mostrando que quando ele pecou, que quando ele ocultou o pecado, enfermidades, 3 tipos de enfermidade alcançaram ele: enfermidade física, enfermidade moral e enfermidade espiritual. Quais são as 3? Física, o que mais? Moral e o que mais? Porque prestem bem atenção, quando a pessoa peca, às vezes no pecado ela fica mentirosa. Davi ficou mentiroso? Davi matou Urias? Davi pegou a mulher dele? Ele ficou fazendo mentira ou não ficou? Veja bem, e ele mesmo está dizendo aqui no texto que houve uma enfermidade física, porque também o pecado traz consequências físicas, consequências morais. Eu vou dizer uma coisa, tem homens que são pessoas sinceras, mas quando ele se dá o pecado, tem deles que ficam tão baixo, tão vil, às vezes é bem casado, tem uma família estruturada, é assim ou não é? Tem uma família estruturada, mas quando começa a pecar, por exemplo, adulterar, ele vai para um motel. A esposa pergunta: você estava onde? Estava na igreja. Ele está fazendo o quê? Mentindo. Ou às vezes a esposa: estava onde? Estava na casa do papai. Até quando ela coloca um detetive, alguém diz que ele estava no motel. Mas o homem no pecado, ele perde o senso, ele perde a visão da família, ele perde a dimensão da estrutura da casa de Deus, ele não tem nem temor ele mente até com o nome de Deus. Eu já vi, foi pessoas que o pastor pergunta: eu ouvi dizer que você está em pecado com a fulana. Ele diz: pastor, eu juro em nome de Jesus. É muita falta de vergonha, é assim ou não é? Eu juro pela fé. Aí tem deles que botam até a mão na Bíblia. Olha, eu juro pela Bíblia, porque ele fica sem moral. Vocês já imaginaram? Davi se torna um homicida, Davi se torna mentiroso, Davi se torna falso, e o pior, Davi se torna tão baixo, tão cruel, que ele, insensível, que ele manda embriagar. Não é isso, rapaz? O marido dela, Urias, para fazer deitar com ela, para dizer que era filho dele. Veja um nível baixo. É isso que o pecado faz. O pecado tira, irmão, o pecado é negócio sério, hein? Faz o homem ficar depravado. Observem bem que nós temos 4 palavras aí para pecado. Eu não coloquei aqui, mas se vocês analisarem aí no texto, vamos ver aí, verso 1, olha como é que diz. Bem-aventurado aquele cuja transgressão. Primeiro, transgressão. E cujo pecado. Depois, pecado. O versículo 2. O Senhor não lhe imputa maldade. Maldade. Em cujo espírito não há engano. Pronto, quais são as 4 palavras para pecado? Transgressão. Pecado. Maldade e engano. Se vocês forem analisar no pecado, no hebraico, essa palavra primeira aí, qual é a primeira que aparece aí? Transgressão. Aí você tem pechá, é rebelião. Ou seja, é uma pechá no hebraico é rebeli. Aí depois vem a outra palavra que é ratá. Ratá é errar o alvo. Aí depois vem avon. Avon é
É iniquidade. Essa palavra aí é a depravação. Malignidade. Vocês estão vendo como o pecado é cruel, como o pecado é crasso. Aí o salmista, ele está dando a própria experiência dele. Esse é um dos 7 salmos sapienciais, e aqui neste salmo ele está contando a experiência. O segundo sentido é secundário, que pode ser corporativo, mas aqui é um salmo particular, onde ele está mostrando a experiência dele. Só que aqui ele já está glorificando a Deus por causa do perdão. Aí ele começa: bem-aventurado, oh como é feliz, oh como é bom estar no perdão, meus irmãos. Olha, quem está no perdão de Deus não tem medo do diabo, não tem medo de expulsar demônio. Quem está no perdão de Deus fica na congregação com a consciência limpa. Quem está no perdão de Deus canta com alegria. Quem está no perdão de Deus prega com a consciência limpa. Quem está com o perdão de Deus não tem medo de ninguém. Tem muitos homens aí que não podem estar em todo lugar, porque ele dorme num lugar com uma mulher, e lá na outra cidade ele dorme. Aí se alguém vê ele numa fotografia, aí o negócio pega. Tem muitos aí que estão cantando, o diabo já cauterizou, estão pregando, o diabo já cauterizou a consciência. Aí pronto, se tornaram como Davi, sem vergonha, sem pudor, sem moral. E aí pronto, estão reinando. Mas é um reinado que não tem aprovação de Deus. Aí o salmista está contando. Então aqui nesse salmo, olha o verso 1, olha como é que ele diz. Verso 1. Bem-aventurado, feliz é o homem, aquele cuja transgressão é perdoada. Olha aí, feliz é o homem cuja transgressão é o quê? É perdoada. E cujo o pecado? E cujo pecado é coberto. Pronto, então ele tem aqui agora um poema de sabedoria, que está mostrando a gratidão pelo perdão. Só que eu coloquei aqui que o perdão, ele tem 2 tempos. Quais são os 2 tempos? Passado e o que mais? É isso que nós falamos agora há pouco. O perdão tem dois tempos. No presente eu estou lembrando do quê? Feliz é o homem cuja iniquidade foi perdoada. Ou seja, o meu perdão que agora eu sinto no presente, eu não posso esquecer. Eu glorifico a Deus porque Ele me perdoa. Quem é que tira da Bíblia a história de Davi, a mácula de Davi? Quem é que tira da Bíblia a traição de Davi? Quem é que tira da Bíblia a negatividade de Davi? Ninguém. E preste bem atenção, o pecado de Davi apagou os seus feitos heróicos? Não. Porque às vezes tem pastor que peca, aí o irmão não dá mais as horas, não valoriza aquilo que ele fez. Temos que valorizar o que ele fez. Sim ou não? Pronto, temos que valorizar. Nós não valorizamos é o pecado. Mas o que foi feito lá atrás, o que escreveu, o que pregou, vale a pena ou não vale? Vale. Agora, daqui para frente é outra coisa. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui para os nossos queridos irmãos, bota para cá, Caio, é que eu quero dizer para vocês que o pecado leva 2 tempos, o tempo do passado e o tempo do presente. A irmã que foi prostituta, ela vai se esquecer que foi prostituta? Só se ela tiver Alzheimer, é assim ou não é? Aí pronto, mas ela vai ficar com a culpa da prostituição? Fale. A Bíblia é incrível, né? Batseba, que foi mulher de Urias, sempre mostrando o passado. Sempre mostrando o passado. Não tem como. Se tu casou, divorciou 10 vezes, nós vamos sempre reportar para a primeira mulher. Não tem conversa. Então veja como Deus é maravilhoso. Ele perdoa, mas Ele não apaga o teu passado. Ele faz com que você viva o presente sem culpa, glorificando a Deus, saber de onde Ele te tirou. Aleluia. Oh, glória a Deus. Olha aí, é o 42, vê se é o Salmo 42. É que a gente vai, aí é tanta coisa. Como é que diz aí? Vê se é. Vai lendo. Vai. Não, é o 40, 40. Rapaz. O verso 2. Tirou-me de um lago horrível. Pronto, tirou-me de um lago? Horrível. E o que mais? De um charco de lodo. Vai, o que mais? Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Isso. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus.
muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aí tu era prostituta véia, tu era lésbica, tu era homossexual, tu era ladrão, tu eras bandido, tu era covarde, tu era falso. O que mais? Tu era traficante, matador, tu era covarde, tu era pilantra. Aí Jesus foi lá no charco de lodo e te tirou de lá. Arrancou. Aí você vai olhar para o... Mas no presente ele te fez o quê? Ele te perdoou, tirou de lá, te deu um banho. Sai prostituição, sai desgraça. Aí tem irmão que acha ruim quando a gente fala, ele fica até dizendo: irmão, para que fala do meu passado? É porque merece. Vamos ver aí, 1 Coríntios 6, né? Lá pelo 1 Coríntios 6. Não, aí é o 6. Veja aqui, verso 6. Vê 19. 19. Ou não sabeis que o nosso corpo... Peraí, é o outro aqui. Deixa eu ver aqui. Mas foste alguns de vós. É no 6 aí, que tá? Peraí. Deixa eu ver aqui. 6... verso 19, né? Vou ver. Mas vós fostes. Isso. Não, é porque ele vai dizer. Aqui é o 11, né? Vai. O 10 diz o pecado, devasso, idólatra. Aí o 11 diz assim mesmo: e é o que alguns de vós têm sido. Olha, Paulo escrevendo para a igreja, lá tinha problema ou não tinha? Era crente velho levando para tribunal, era tudo. Aí Paulo diz: vocês se lembram que vocês não valiam? Nada. Ele estava dando uma ideia do passado. Aí o que ele diz aí? E é o que alguns de vós têm sido. E é o que alguns de vós têm sido. É passado. Vocês foram. Não é isso? Olha o poder do evangelho, gente. Pastor, eu fui bandido. Jesus entrou. Bota para cá, Caio. Jesus te transformou? Tem sido. Pastor, eu fui uma prostituta, uma quenga véia da bagaceira. Jesus entrou aí no coração? Tem sido. Pastor, eu fui chefe de gangue. Jesus entrou? Tem. Pastor, eu fui pistoleiro. Jesus entrou? Tem. Eu fui ladrão. Jesus entrou? Tem. Olha o que ele diz: mas alguns de vós têm. Alguns de vós têm sido. Isso. Mas a tem vez... sido o quê? Tem sido devasso, vai, idólatra, vai, adúltero, vai, efeminado, vai, sodomita, vai, ladrões, vai, avarentos, vai, bêbados, vai, maldizentes, vai, roubadores. Tudo agora estava dentro da igreja. Mas só que agora estavam sido lavados. Foram lavados. Sido... Isso aqui tudo é na voz passiva. Eles são objetos, sofrem ação. Foram lavados, santificados. Olha pra cá, quem te lava é Deus, rapaz. Não é isso? Quem te dá o banho novo é Deus. Foram lá, foram lavados, e o que mais? Santificados, e o que mais? Justificados. Pronto. Eita coisa boa. Então aí você vê que, aí Paulo diz que eles foram, era no par, mas agora no presente, 3 coisas que eles estavam. Eles foram lavados, e o que mais? Santificados. E o que mais? Justificados. Então pronto. Eu pergunto, eles deixaram de se lembrar do que foram? Mas agora o que é no presente tem mais poder e é mais abundante? Pronto. Aí o salmista, quando ele vem para cá, ele vai deixar isso aí bem claro. Isso aí que o pastor acabou de ler. Ele vai analisar que a liberdade, ele está feliz porque o perdão dele é maior do que o pecado. E o perdão que ele concede, o tempo passado não pode superar o tempo, porque a alegria, bem-aventurado é o homem cujo pecado é perdoado e cuja iniquidade é encoberta. Quem é que faz essa ação? É Deus. E se Deus faz essa ação, ele fica feliz ou não fica? Oh, rapaz, que coisa melhor. Olha para cá. Aí a pessoa, se tu for passando na rua, aí aquele bicho ali era me ajuda aí. Era um ladrão. Aí ele diz: é verdade. Mas a alegria do perdão, ela é tão grande que não afeta ele em
ele sente é feliz, é verdade. E Jesus também, boca grande, pode te perdoar, porque ele perdoou a mim que era ladrão, não é? E tu, boca grande, ele também pode te libertar. Eu era ladrão, não é assim? Era bandido. Oh, meu irmão, pronto. Aí nós vamos analisar, que nós falamos aqui das 4 palavras. Essas 4 palavras, quais são elas? Vamos lá? As 4 palavras: transgressão, pecado, maldade e engano. Preste bem atenção que essas 4 palavras, elas mostram a ofensa moral que a pessoa fazia contra Deus. Isso aqui é sério, gente. Que eles faziam contra Deus. Aí observem bem, nós temos agora a bênção do perdão. Aí ele diz bem-aventurado, ou seja, essa palavra makarios não tem no grego e nem no português a ideia do dicionário para dar essa essência. Não tem dicionário que descreva. Isso aqui é uma coisa que vem de, irmão, quando Deus te perdoa, oh alegria. E outra coisa, quando você sente o perdão de Deus, o pastor não te dá perdão, é assim ou não é? Padre não te dá perdão, mas quando tu sentes que o perdão entrou, vem uma alegria tão grande. Eita, glória a Deus. Aí o que é que acontece? As bênçãos do perdão. O perdão vem de quem? Ele dá o perdão como? E esse perdão vem marcado de quê? Com a misericórdia e com a graça. Porque quando Deus te perdoa, Ele manifesta a misericórdia dEle. Quando Ele te perdoa, Ele manifesta a glória, a graça dEle. Deus perdoa e fica passando na cara? Não. Deus perdoa e fica dizendo, tu não valia nada. Fica. O perdão dele, irmão, é completo. O perdão dele é oh, rapaz, é coisa boa. Aí você tem as bênçãos do perdão que vem de Deus. Aí tem outra coisa, leu 3 e o 4, vamos lá. 3 e 4. Isso. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Sim. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estação. Então o que é que acontece? O peso da culpa, enfermidade, castigo e sem alívio. Ele diz, enquanto eu me essa expressão, enquanto eu me calei, quer dizer o quê? Eu não confessei o meu pecado. Eu escondi, foi um ano. E Deus teve muita misericórdia de Davi, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Davi não confessou logo o pecado, escondeu um ano. E ele só foi descobrir porque quem foi que tocou? Natan foi lá, está lá em 2 Samuel, não é isso? Está no capítulo 11, no capítulo 12. Natan foi, fez uma parábola, e aí ele despertou a consciência dele, ele disse, quem é esse saliente? Aí Natan disse, é tu que não presta. É assim ou não é? Prestem bem atenção. Eu conheço aí pastor que peca e ele não descobre não, só descobre porque a moça é quem denuncia. A maioria é assim. Ou seja, ele não se arrependeu do pecado. O que foi que aconteceu? Fala aí. Ele foi o quê? Foi denunciado. Ele foi denunciado. Porque quando há arrependimento é como o filho pródigo. Levantar-me, ei, está lá no 17. E eu vou ter com o meu, e eu vou dizer como? Pequei contra o céu. Eita! Eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado. Mas se tu me tratar... Olha, irmão, olha para cá, bota para cá, Caio, tu tá filmando. Olha para cá, se Jesus te perdoar e tu ficar na casa de Deus só limpando o chão, glorifica Ele. Se Jesus te perdoar, pastor que caiu, e tu ficar como porteiro, glorifique a Deus. Irmã, tu que adulterou, traiu teu marido, e se ele te perdoou, tu tem que ficar dentro de casa glorificando a Deus. Já está no lucro. E é mais bonito, gente. É assim ou não é? Porque não tem mentira, não tem engodo. Rapaz, tu adulterou, confessa. Tu mentiu, confessa. Tu roubou, confessa. Porque quem cobre a sua transgressão, não. Mas o Davi encobriu um ano. Sabe o que foi que Deus fez nesse um ano?
levantou Absalão. Absalão viu o fracasso moral do pai, viu que o pai não tinha mais aquelas rédeas sinceras no seu governo. Ele ficou jogando com mentirinha, ele ficou ajuntando. Eu li um comentador que diz que o próprio pai de Batseba nunca mais ligou para Davi, não respeitou a ele, a trama de Davi, a covardia de Davi, a molecagem de Davi. E outra coisa, nunca queira o pecado de Davi, porque mesmo Deus concedendo perdão, nunca mais a espada se afastou da sua. E Deus, para envergonhar ele, ele disse assim: tu fizeste na oculta, mas teu filho vai usar todas as tuas mulheres publicamente. Eita, rapaz. O peso da... Mas por que ele estava culpado? Por que ele sentiu o peso da culpa? Por que ele tinha a doença? Porque ele encobriu. Porque preste bem atenção, depois que Jesus te perdoa, você pode ter sido o que você foi. Tem culpa? Carrega peso? Você carrega um senso de liberdade, de perdão, de alegria. Oh, aleluia. Lá em Lucas 7, quando a mulher entrou que viu Jesus, e aí o homem queria acusá-la, Jesus disse: olha, os pecados dela já foram perdoados. Agora tu, com a tua religiosidade, não presta para nada. Você pode ter sido tudo. Quando você lê Lucas 8, a Bíblia diz que tinha muitas mulheres que andavam cheias do diabo. Jesus expulsou, e agora, por causa do perdão, elas andavam atrás de Jesus. Não há sentimento de culpa quando a confissão é verdadeira. Agora, quando você fica na igreja, olha, bota para cá, Caio, bota para cá, verdade de Deus pro Brasil. Quando você vê o irmão na igreja, que ele pecou, aí ele fica todo o tempo: eu estou aqui na igreja, mas eu cometi isso, mas os irmãos não olham para mim. Ele ainda está em pecado. Ele ainda está em... Porque a primeira coisa de um pecador é ele reconhecer o seu e ele pagar pelo compromisso que ele fez. Ô irmão, eu pequei mesmo, eu estou aqui pela misericórdia de Deus, eu não sou nada mesmo não. Os irmãos ainda estão me dando essa oportunidade, que privilégio, é assim ou não é? Mas quando ele fica falando mal de pastor, falando mal de igreja, falando mal de irmão, dizendo que a igreja não abraça ele nunca sentiu o perdão e aí pronto, aí ele não quer assumir a culpa e fica como Adão, jogando a culpa para quem? A Eva joga para quem? E a serpente? Não tem. Como não confessaram, Deus puniu jogando lá fora do Éden, porque Adão foi o primeiro que pecou e não confessou. Eita, rapaz, é coisa. Todo tempo. Tem irmão que é o seguinte: ele peca, aí ele bota a culpa em quem? No pastor. Ele peca, adultera, aí ele começa a dizer: eu adulterei porque a minha mulher... Tu deixa de mentira. Se tu for um homem de coragem e de moral, você vai chegar ao seguinte: minha filha, nós dois estamos vivendo, eu não dou mais certo com você e você não dá certo. Chama o pastor e diz: está aqui. Não é assim? Vá na casa do pai dela, eu peguei aqui a sua filha, trouxe para cá, mas nós dois não estamos dando. Aí pronto, aí ele começa a pecar e sai o escândalo que o povo descobre. Aí ele começa: é porque ela não me ajuda. Mentira. E é muito fácil acusar quando você viaja e ela fica em casa. É assim ou não é? Pronto, do mesmo jeito a mulher: é porque ele não me deu atenção. É nada, é falta de vergonha também. É assim ou não é? É desse jeito, irmão. Porque um homem sincero, pronto, não é assim? Eu disse para um rapaz uma vez, a esposa falou para ele, e ele disse que não queria mais a mulher dele. Eu disse: mas por que ela está te acusando? Não é porque eu faço assim, assim, assim com os amigos. Eu disse: ela está certa. Agora tu também está certo. Tu não é macho? É. Quando tu casou com ela, ela era virgem? Era. Quando tu tirou ela da casa do pai dela, era uma mocinha? Era. Pois vá na casa do pai dela e devolve a virgindade dela. Devolve ela intacta. Devolve ela sincera, como tu recebeu. Aí ele baixou a cabeça. Até hoje estão juntos. É assim, meus irmãos. Aí pronto, aí fica culpando a mulher, fica culpando o ambiente, não é assim? Fica culpando os hormônios. Essa é vergonhice pura. Hein? Aí pronto, a carne é fraca. Vamos falar. Na próxima semana vamos tratar isso. Olha aqui. Agora, quando o Senhor Jesus entra e você confessa o seu
Você tem culpa? Carrega sentimento de culpa? Não, você sabe que pecou, você sabe que errou, você sabe que falhou, mas o perdão é tão grande que no presente você não carrega nenhum sentimento de culpa, porque a misericórdia do Senhor, Lamentações 3:23, as misericórdias do Senhor são as causas. Oh, glória a Deus. Aí pronto, tem um bocado aí que fez isso. Eu conheço cantor aí que ele casou 5 vezes. 5 vezes. Aí quando vai falar, a canção dele é atacando, a canção dele, até pregador também, não é assim? Rapaz, diga logo, rapaz, eu tenho 5 mulheres e tem 10 meninos espalhados pelo mundo. Vocês, eu quero o perdão de Deus, agora que eu quero largar isso. É assim ou não é? Mas ficar enganando, mentindo, faça isso não. Faça isso não. Ok? Onde é que está aqui agora? A experiência aqui, né? O que produz a confissão. Vamos ver, o que é a confissão, pastor Aziel? Primeiro ele sentiu o peso, não foi? Agora vamos ver o que é a confissão dá. Verso 5. Confessei-te o meu pecado. Para aí. O que ele diz? Confessei-te o meu pecado. Aí a pessoa está oculta, não está? Tá. Mas qual seria a primeira pessoa aí, não é isso? Eu confessei. Confessei o meu pecado. O meu pecado. Ou seja, ele mesmo agora reconhece, porque Natan repreendeu, ele vai pagar o preço, mas ele diz, eu pequei. É assim ou não é? Eu pequei, confessei o meu pecado. E o que mais? E a minha maldade não encobri. Eita, preste bem atenção. Agora ele está abrindo o coração. Ele não só diz assim, o ratá é raú ou pechar, não é assim? Transgressão. Ele diz a iniquidade também. A minha a minha perversão, a minha sem vergonhice. Eu não sou digno não. Eita. Eu não mereço não. Não é assim que ele está dizendo? Eu não mereço não, eu não sou digno. Mas ele diz que enquanto se calou, os ossos secaram, a boca ficou seca. Ele não tinha, à noite ele ia dormir, ele via o quê? Pesadelos. Olha para cá. Você, quando não tem a verdadeira comunhão com Deus, está ocultando o pecado, todo dia tu sonha morrendo. Tu se levanta com um peso na consciência. Tu anda carregando o quê? Um fardo? Ô meu querido, bota para cá, Caio. Meu querido, bota para cá, Caio. Jesus quer tirar esse fardo hoje. Aleluia. Ele disse, vinde a mim todos que estáis o quê? Pronto. Sobrecarrega e eu vos. Ele quer tirar esse fardo. Mas para ele tirar tem que haver o quê? Confissão. Confessa. O salmista disse que no momento que ele confessou, o que foi que ele recebeu? Alívio. Pedro chama de tempo de Eita, rapaz. E o que mais? O operar de Deus foi ele sentiu o perdão de Deus na confissão. Eita, rapaz. Como é que diz aí o verso 5? Verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Sim. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Maldade, transgressão, perversidade, sem vergonhice. Rapaz, bota aqui, Caio. Vai na igreja, chama teu pastor, não é assim? E diz, pastor, eu não presto, eu estou pecando, eu estou adulterando, eu estou na sem vergonhice, eu estou na maldade. Ore aqui por mim, é assim ou não é? Me apresente a Deus. Porque tem uma coisa, que eu vou já falar isso aqui, preste bem atenção. Hoje tem um ensino dizendo que ninguém precisa confessar pecado para quem? Para pastor. Dizendo que só pode confessar para quem? Preste bem atenção, preste bem atenção. Vamos resolver essa problemática hoje. Abra a sua Bíblia, rapidinho, Êxodo 32. Corre aí, vamos lá. Vamos ver se tem fundamento essas colocações. Como é que diz? Já achou? 32. Isso. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Quem foi que intercedeu pelo povo que pecou no bezerro do ouro? Moisés. Quem foi que intercedeu? Moisés. Salmo 106, verso 23. Salmo 106, 23. 106, 23.
pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, que foi o seu escolhido, se não... Para aí, Moisés foi o quê? Seu escolhido... Para aí, Moisés foi o quê? Escolhido de Deus, seu Muito escolhido. bem. Vai lá. Vai, pode ler. Que Moisés, que foi seu escolhido, se não pusera perante ele naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Primeiro, Êxodo 7, verso 1. Vamos lá, Êxodo 7, 1. Vamos lá, Êxodo 7, 1. 7, 1 de Êxodo. Isso, vamos lá. 7, 1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus. Para aí, posto o quê? Por Deus. Posto o quê? Por Deus sobre Faraó. Moisés representava quem? Deus. Deus. Quem foi que ele escolheu para libertar Israel? Moisés. Moisés. No Velho Testamento, pecado nunca era confessado ao homem. Mas pecado não tinha perdão se não fosse pela intervenção. Quando o homem pecava, ele levava o animal para onde? Levítico 5 até o 6. Quando uma pessoa pecava, levava o animal para onde? Para o sacerdote. E quando ele chegava lá, ele fazia o que perante o sacerdote? Colocava a mão. E quando ele colocava a mão, ele fazia o que? Confissão de pecado. Ele fazia confissão para Deus ou para o sacerdote? Não. Ele fazia para Deus. Perante quem? E o sacerdote levava para quem? Então Deus só dá perdão através da intervenção. Tu pode inventar o que tu quiser. Olha para cá, pode para cá, Caio. Você que pregou, você que cantou, você que adorou. Um dia desse eu ouvi uma história, uma irmã veio aqui no meu gabinete e ela disse assim: pastor Zéu, é o seguinte, eu estava dormindo com um obreiro, mas esse obreiro lá, nós terminávamos de fazer o sexo, e ele quando dizia, olha, nós terminamos, eu dizia, rapaz, nós estamos errados. Sabe o que ele dizia? Eu tenho autoridade para orar por você. Aí os dois se ajoelhavam, todos os dois em pecado, e saía. Tem perdão? Não tem. Confessai para que sejais sarados. Vamos já chegar lá. Aí veja bem, nessa parte aí, olha aqui, Moisés era o escolhido de quem? Quem foi que interviu para Deus não matar o povo? Moisés. Quer mais um exemplo? Vamos aí rapidinho. Vamos 18 de Mateus. Corre lá. 18, vamos lá. 18. Depois 16, 18 a 19. Vamos lá. 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Isso, vai. 16, 18, isso. Né? Pois também eu te digo... É esse? É. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sim, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Veja bem, Jesus falou isso primeiro para Pedro, porque Pedro era quem iria abrir a porta do evangelho aos gentios. Mas a mesma autoridade que ele dá para Pedro, ele dá para os outros apóstolos. Então Pedro não foi o primeiro papa, e nem Pedro recebeu perdão para perdoar pecados, de maneira nenhuma. Todo judeu, Mateus 9,6, todo judeu sabia que quem era que perdoava pecado. E eles até acharam blasfêmia de Jesus, quando Jesus diz, filho, perdoados são os teus pecados. Deu para entender agora? Ou seja, o homem não perdoa, quem é que perdoa pecado? No Velho Testamento, algum judeu acreditava que o sacerdote perdoava pecado? Não. O que o sacerdote fazia? Levava o pecado do povo, está lá em Levítico 16, nem o sacerdote perdoava, mas levava o pecado do povo. Ele funcionava como o quê? Como intercessor. Aí chega Jesus e tira o papel do sacerdote. Aí talvez você me diga, então agora pronto, eu só tenho que falar com... Aí não, tu está enganado. Mateus 10:40, vamos lá. 10:40. Então, enquanto ele acha, olha para cá. Então se tu está pecando, adulterando, e tu pensa que lá no hotel ou na tua casa tu orou, Deus te perdoa, tá frito. Porque você não é membro sozinho, você é membro com o corpo. E quem é o corpo?
E a Bíblia diz que quando um peca, afeta todo. É por isso que tu tem que levar perante a igreja. Rapaz, é negócio sério. Como é que diz aí? 10:40. Quem vos recebe a mim, me recebe. Sim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem me recebe quem? A mim. Aí quem era? Os apóstolos que eram o quê? Enviados. Quem recebesse qualquer apóstolo? Recebia o próprio Deus. Recebia quem? Então, nesse caso, esses escolhidos representavam quem? Cristo. Então, quando um pastor na igreja ora pelo irmão que confessa o pecado, o irmão está recebendo o perdão do pastor ou de Deus? O pastor figura só como o quê? Representante. Um representante. Pastor não perdoa pecado. Não. Mas o pastor é um líder colocado para interceder perante a congregação e perante Deus. Deus não ouve a peca. Então como é que tu adultera e tu mesmo vai orar, sem vergonha? Como é que tu adultera, santa, entre aspas, e vai orar? Tem perdão? Não, estou logo dizendo. Chama teu pastor, confesse o teu pecado, e eu vou te mostrar na Bíblia. Eu vou te mostrar na Bíblia como os homens de Deus e mulheres de Deus são escolhidos. Atos 9, quando Paulo perseguia a igreja, o que foi que Jesus disse para ele? Não. Saulo, porque tu? Mas ele estava perseguindo quem era? Então a igreja, os homens de Deus eram o quê? Os escolhidos. Aí você quer ver agora? Prestem bem atenção. Vamos resolver esse probleminha? Se é o homem que vai interceder depois de Jesus, vamos lá? Se Jesus colocou ele, Atos 10, rapidinho. Aí está bem aí para tu. Lê, começa do primeiro, vai. Atos 10. Sim. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso, temente a Deus, em toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Sim. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Por que o próprio anjo não orou por Cornélio? Não tinha legalidade. Por que o Senhor não mandou uma revelação para salvar Cornélio? Prestem bem atenção. Agora 11:33. Olha o 11:33, vai. 11:33. E logo mandei te chamar, e bem fizeste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. O próprio Cornélio entendeu que quem tinha autoridade para representar Cristo na terra, ali naquele momento, quem era? Pedro. Era Pedro. Ele disse: nós mandamos te chamar e nós queremos ouvir tudo que Deus colocar na tua boca. Agora, vamos analisar. O pastor, quando a pessoa leva a confissão de pecado, o pastor, ele está ali para ridicularizar o irmão, para humilhar o irmão, para se achar santarrão, porque a primeira coisa é que ele também já foi. Pronto, rapaz. O pastor pode ser o que... Pastor, pode vir cá, Caio. O pastor, quando estiver orando pelo irmão, e quando o irmão chega lá: pastor, eu pequei. Não diga: vagabundo, sem vergonha, cachorro. Se lembre que tu já foi Jacó. Se lembre que tu também já foi perdoado. Se lembra que lá atrás tu não valia? O mesmo Deus que perdoou você lá atrás, ele agora vai perdoar aquele irmão. Aí o pastor se junta à fé do irmão, e os dois vão orar, e o pastor diz: Senhor, aqui está o teu filho, que merece o teu, ele é meu irmão, porque eu também sou fraquinho como ele. É assim que se faz. Eita, meu Deus. Quantos minutos eu estou aí, irmão? Está vendo aí? Aí o Cornélio fez isso. Então nós estamos mostrando que a confissão, aí a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, 12, 13: respeitai a liderança. Hebreus 13, 8 e o verso 17: respeitai os vossos pastores, eles cuidam e velam pelas vossas
alma. Essa ideia, olha querido, quando você vê uma pessoa atacando o pastor, tem um pastor sem vergonha? Tem um padre sem vergonha? Tem o líder sem vergonha? Tem, mas tem homens comprometidos com Deus ou não tem? E que são os representantes de Deus. E a própria Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 28, tem os que Deus colocou na igreja, apóstolos, profetas, pastores, para cuidar do rebanho do Senhor, ok? Então, o que nós vamos aprender com a experiência do salmista no Salmo 32? É que o perdão está disponível a todos. Eu me torno um guia e um instrutor para aquele que peca, porque eu já recebi o perdão de Deus. Oh, coisa boa! Vamos lá para outro texto, meu filho, correndo aí. Agora vamos lá, João. 1 João 1, 8 a 9. Isso, vai. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Sim. E não há verdade nenhuma em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro, observem bem que nós estamos observando aqui que João, ele está tratando aqui a confissão de pecados. Aí ele vai falar a confissão do princípio do... Ele diz, ninguém nunca diga que não tem. Ele não está falando dos atos, ele está falando da natureza. Ninguém pode dizer que não tem pecado, porque nós somos o quê? Pecadores por natureza. Eu sou hoje um pecador redimido pelo sangue, mas eu ainda sou pecador, porque a natureza pecaminosa ela não foi debelada. Ou seja, aqui é uma referência ao pecado, origem. Quando você lê o Salmo 51, 5, eis que iniquidade eu fui, e em pecado me concebeu. Tem gente que pensa que Davi está falando do pecado com Batseba. Não, o pecado com Batseba é o 32. O pecado com Batseba é o 32. No 51 ele está falando da natureza humana, da natureza pecaminosa, do pecado original. Ok? Então João ele começa mostrando aqui por que nós precisamos de perdão. Porque por natureza todos nós somos o quê? Pecadores. Aí João vai dizer, e o que é o pecado? Não é isso? Continua aí, pastor. E o que é o pecado? Agora é o 10. É o 9, não é isso? 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele Pronto. é fiel. Aí vamos lá. Vamos só ver aí 9:41 de João. Rapidinho. Tu vai ler alguns textos aí. 9:41, 15, 22. Tudo de João. Do mesmo escritor. 9:41. Vamos. 9:41. Sim. Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Pronto. Vai lá. 15, 22. 15:22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. 24. Do 15? Sim. Se eu entre eles não fizeste tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. 19:11. 19:11. Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim. 19:11. 19:11. Aí é 18. Não, é 19:11. 18:11. 19:11 é esse. Vai. Respondeu-lhe Jesus, nenhum poder terias contra mim, se de cima não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Maior pecado? Tem. Esse pecado aí é um pecado simplesmente de falha, de erros, ou é a natureza pecaminosa? Por que eles entregaram Jesus? Eram maus por natureza. Para cá, João não trata o pecado como coisinha normal. João não trata o pecado como um ato falho. João trata o pecado como natureza pecaminosa, não é isso? Natureza pecaminosa. Esse é o princípio do pecado. Quando ele diz claramente na Bíblia, ele diz que ninguém pode dizer que não tem pecado, aqui está o princípio. Por que nós somos maléficos? Por que nós somos ruins? Porque temos a natureza pecaminosa. Esse é o princípio de João. Agora, vejam as duas consequências. Vai lá, pastor. As duas consequências. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Cadê aqui? Onde é que está? É o 8. É o 8, Se né? dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Veja bem, dois erros. Cadê? Onde é que eu botei?
Aqui, né? Consequências de negarmos o pecado. Consequência de negarmos o Pecado. Quando nós dizemos que não temos pecado, nós estamos o quê? Nos enganando? Porque nós temos uma natureza? Pecaminosa. Pronto, nós temos a natureza. E aí a segunda coisa é que é o quê? Não há verdade em nós. Então você nunca vai ser perdoado. Porque se você diz, eu não tenho pecado, você já tem uma natureza? E aí você está como? Se enganando a si mesmo e depois negando o quê? Não há verdade em você. Rapaz, é negócio sério, não é isso? Vamos lá, aí observem bem. Agora o 9. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, não é isso? Se confessarmos os nossos pecados. Isso é muito interessante, porque preste bem atenção. Homologueu, é aqui ó. Homologueu, exhomologueu. Vamos lá. Homologueu, vamos lá. Homologueu, exhomologueu. Pronto. Interessante que a raiz aqui é a mesma, né? Você tem aqui, ó, homologueu, que é o verbo falar, não é isso? Aqui você, ó, tem a mesma coisa, loguel. Agora, veja que a construção é a mesma. Qual seria a diferença? Eu gravei lá na CPAD, eu falei, mas não falei a diferença. Esse aqui, se vocês analisarem, essa própria expressão que eu coloco aí no texto original, essa segunda aqui, ela é mais intensa. Ela é mais intensa e ela é pública. Essa outra aqui é mais particular. Mas ambos querem dizer confessar. Tomar conhecimento e confessar. Só que se vocês analisarem, confessar aí é dizer a mesma coisa que Deus. É admitir. Olha aí. Não é isso? A expressão aí, confessar, é ter a mesma visão que Deus. Quando eu confesso, eu sei que Deus não aceita o pecado. Mas Ele aceita o pecador arrependido. E agora eu volto a ter a mesma ideia de Deus em relação ao perdão, ok? Confessando o meu pecado. É muito fácil admitir a primeira. Todos nós somos. Agora a segunda é mais difícil. Porque você não quer admitir o que você fez, o que você peca, o que você erra. Você não quer admitir. Por isso que a segunda é a mais Então, literalmente, confessar é dizer a mesma, é ter a mesma visão mas não é fácil. Não é fácil fazer essa confissão. Eu coloquei aí 3 profissões falsas em João. Cadê? Eu coloquei aqui? Só botou as 3 profissões. 1 João 1, 6 a 10. Foi, não foi? Mas vamos ver aí. Vai lá para 1 João, rapidinho. 1 João, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Tu vai ler o 6. 6. Há 3 profissões falsas que João está falando. Vai. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. Pronto, aí lá vai. Aqui João é pesado, irmão. João está dizendo que se alguém diz que está em comunhão com Deus, mas anda nas trevas, está o quê? Mentindo. Então tua fé é mentirosa. Vamos lá, verso 10. Mais 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você está usando outra profissão, outra confissão falsa, porque você é pecador. Se não fosse a Bíblia, não estaria sendo a verdade. 9. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pronto. Ele quer nos purificar de toda, mas se nós... Só tem perdão para quem confessa. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. E nós, para termos o perdão, temos que nos dirigir a quem? Nós já explicamos tudo isso. E Deus coloca os homens como seu representante, ok? Então, o verbo no hebraico é iadá. Iadá é confessar. E aqui você tem esses 2 verbos que são semelhantes, que estão dando a ideia de Vamos lá. Primeiro ponto aqui, a confissão de pecado. Já demos a definição. Declarar que se crê ou sabe. Confessar os pecados, ok? Na confissão, o que você tem? Você tem a crença de que Deus é poder e só Ele pode te perdoar. Quando eu vou confessar o meu pecado para Deus, é porque eu sei que Deus perdoa, eu sei que Ele tem o poder. Romanos 10, 9 e 10 diz, a palavra está perto na tua boca. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares.
aí serás salvo, ok? A confissão é uma recomendação bíblica. O pastor Adalberto falou de Tiago 5,16. Essa confissão é chamada de confissão terapêutica, porque é a confissão entre os irmãos. Se o irmão pecou contra o outro, quem é que tem que resolver? Agora, se o irmão pecou em adultério, ele pecou contra o irmão? Não, ele pecou contra Deus, contra a congregação, e ele tem que ser disciplinado, e aí tem que pedir perdão perante Deus e perante toda a congregação. Ok? Aí você tem aqui a passagem bíblica. Nós não somos a favor da confissão auricular. Né? Aquela confissão que você vai para o... não existe base bíblica para isso. Porque nós já falamos que o homem não tem perdão para perdoar. Quando o membro fala para o pastor vai interceder junto com mas o pastor também não perdoa pecado. Pronto. Confessar, nós já falamos aqui do hebraico, admitir e reconhecer. No Velho Testamento está descrito que todo homem tem uma natureza, por isso que precisava do pé. Pronto, desde o Gênesis ao Apocalipse, irmão. No Novo Testamento, a mesma ideia. Você tem a confissão do pecado, você vê que Jesus traz agora o perdão e o arrependimento pela ação do Espírito. Pronto. E quando reconhecemos que somos pecadores, nós voltamos a ter um novo relacionamento com Deus e a nossa vida. Segundo, o perigo do pecado não confessado. Qual é a primeira coisa que acontece? A pessoa fica separada de Deus. Vai ter o quê? Culpa e vergonha. Vai ter uma vida vai ter uma vida dominada pela mentira, trapaça, fracasso. Foi assim com Davi? Então quem peca e esconde o pecado não tem como ter uma vida de paz. Agora, o que confessa e deixa vai ter o quê? Comunhão com Deus, restauração. A confissão do pecado no prisma bíblico, ela acompanha o quê? Arrependimento, confissão verbal e sincera. Admite a culpa, responsabilidade pessoal e faz isso com o quê? Quando você lê Lucas 18, na parábola do publicano e do fariseu, só um foi perdoado. Quem foi perdoado? O publicano. Por quê? Porque ele fez com humildade, ele admitiu ele disse, eu nem sou digno. É assim que Deus perdoa. Se você não se arrepender, tem muito irmão que chega, eu quero pedir perdão, me perdoa, mas é só a boca, tem nada. Confissão de pecados, um caminho para, quando se direciona para Deus. Eu dei o caso aí, pecado entre os irmãos, já falamos. A restauração conta com a presença do líder, já falamos. Qual é a missão do pastor? É ajudar, porque também ele é o quê? É falho, ele é o quê? Humano, e ele já foi. Então tem como o pastor olhar e dizer para o membro, crie vergonha, irmão, você fazer uma coisa dessa, só se ele for louco, que ele também foi perdoado, ok? Não deve ter postura de quê? De severidade e do que mais? Porque todos nós, Romanos 3:23, todos nós somos pecadores. Vamos orar com o anuá e vamos à bênção apostólica com o pastor Luiz. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do teu filho amado, nós te somos gratos, Pai, por essa noite maravilhosa, que aqui o teu servo, pastor Zé Gomes, ministrou a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa nossos professores, abençoa nossos pastores, a cada aluno, a cada coordenador de grupos, meu Pai, da tua casa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te somos gratos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.